Então vamos lá. Principalmente quando a gente trabalha com diagramação impressa, né? Sempre vamos cair na situação de trabalhar com colunas, certo? Um exemplo bem típico disso é o jornal, né? Onde a gente tem um certo punhado de texto que é todo distribuído em colunas, né? De uma forma proporcional. Você criar isso manualmente, vamos dizer assim, com certeza você vai sentir uma dificuldade muito grande. E até o porquê de eu estar falando isso é devido a muita gente até perguntar, pô, tudo que o InDesign faz eu consigo fazer em outros softwares como Illustrator, Photoshop, Core e por aí vai. E realmente eu não discordo isso de ninguém, eu até falo, não, realmente, você consegue fazer basicamente tudo, né? Não quase tudo, vamos dizer assim, mas boa parte das atividades que você desenvolve com o InDesign você consegue desenvolver em outros programas. Mas o que acontece é que o InDesign ele traz para a gente uma facilidade em relação a essas atividades, né? Ele é um facilitador. Entre várias dessas facilidades que vocês vão perceber, uma delas é já fazer a criação do documento com colunas, onde por padrão o InDesign ele cria o documento com uma única coluna, e essa coluna ela depende completamente dessa propriedade chamada de Guilder. O que seria essa propriedade? O que acontece? A partir do momento que eu crio as colunas, vamos por exemplo, vem aqui vou pôr umas 3 colunas para a gente e dê um OK. No momento que você faz isso, você percebe que as 3 colunas foram criadas, isso dentro da área da margem, é interessante vocês perceberem isso. E aí entre essas colunas é orientado esse espaço, logo aqui, né, a partir do término de cada uma delas. Esse espaço é o Guilder, que é a distância, né, que vai ser assumida entre cada coluna. O que ajuda muito você ter um controle, né, da forma que vai funcionar. Uma coisa que é interessante também vocês perceberem é que essas configurações aqui no menu File, né, se eu vim aqui no menu File, Documents Tab, ele mostra pra gente aqui, né, a questão da largura e altura, mas essas configurações em relação à coluna, elas não são expostas nem editadas após o documento estar criado. Então é legal vocês perceberem, já terem uma noção em relação a isso. E além da coluna, que é algo muito simples de se entender, vou até criar outro documento aqui pra gente, nós temos duas propriedades que acontecem, que é o Bleed Slug, que ficam aqui ó, logo embaixo, né, aqui pra gente. Para os usuários que estão com macOS, ela aparece também da mesma forma, ou com o botão de mais opções, até para a galera que está trabalhando com versões mais anteriores, mais antigas, né, vamos dizer assim. E aí no caso, o Bleed Slug também são áreas de marcação muito semelhantes à margem. O que acontece? Primeiro eu vou configurar o Bleed e vou explicar pra gente, né? O Bleed, ou a sangria, como todo mundo conhece, é aquela área que comercialmente é chamada de área de corte, que é a área onde você pode muito bem pegar o que você fez a impressão, tal, o que foi impresso, e a partir do momento do recorte com a guilhotina ou algo parecido, aquela área se retirada, ela não vai fazer falta no nosso elemento. Então se por exemplo eu venho aqui, eu vou pôr uns 10 milímetros de sangria tal, e você vai perceber por eu estar com essa correntezinha aqui habilitada, ele vai pôr proporcional para todos os lados. Então no momento que eu faço isso, no que eu der um OK, você percebe que é criado, né, uma linha vermelha expondo para a gente a área de corte. Então você pode estar criando, até vazando um pouco aí essa área tal, que aí no momento do recorte do elemento, essa área vai ser subtraída e não vai causar nenhum problema de visualização para o seu projeto. Mas além disso, além dessa área de corte, como a gente costuma chamar, a sangria também é responsável em estar posicionando para a gente, ou dando uma noção para o cara que está desenvolvendo, a área que é chamada de pinça, a pinça da impressora. É algo que pouca gente até comenta, tal, mas é interessante vocês terem noção. O que acontece? No momento que você faz a impressão do elemento, certo? Vou dar um exemplo de um jornal, né? Vou voltar para o exemplo do jornal. Vocês vão perceber que em algumas situações, em cima do jornal, você recebe aquelas dentações, né? Ele vem meio que mastigado em cima. Aquela área ali é a área da pinça, das garras da impressora, ou aonde o recorte foi feito. E nessa área ali, que tem mais ou menos uns 3 milímetros, vamos dizer assim, você configura o que seria a sangria também. Porque o cara vai recortar tal, e aquela área, por mais que seja danificada, por exemplo, ela não vai influenciar no nosso elemento, tá?
completamente da margem, completamente diferente da margem, tá? Que é uma margem interna, é uma área visual do meu trabalho. Então é legal vocês terem noção em relação a isso. Só que além da margem e da sangria, que são essas duas marcações que nós encontramos, vocês vão perceber que logo abaixo, só criar aqui um novo documento, vocês vão possuir essa outra configuração aqui chamada de slug, que essa sim pouca gente configura e, sendo muito sincero, muita gente não acha nem necessário usar. O que acontece? Quando você manda o arquivo para impressão, certo? Você preparou o arquivo, fechou esse documento, gerou um PDF, por exemplo, e enviou. É desenvolvida uma área onde nessa área vão conter informações de cor, informações de tipografia, né, de texto, em relação à marcação também, o posicionamento da página, algo parecido. E todas essas informações também vão estar dispostas lá no papel que vai ser impresso, no documento, melhor dizendo, que vai ser impresso. E aí o slug é uma área que você vai determinar para que essas informações sejam posicionadas. Aí o que acontece? Imagina que eu configurei aqui pra gente 3 milímetros de sangria, ok? Você vê que ele colocou aqui pra gente por completo esses 3 milímetros. E habilitando aqui, né, o que seria a corrente para manter proporcional, ó, certo? Então eu cliquei, ele vai manter o mesmo valor para todas as extremidades dessa configuração. Eu vou pôr o dobro do valor que eu pus na sangria. Vou pôr aqui, por exemplo, uns 6 milímetros, tá? Ele já criou essa orientação aí pra gente. Vou até pôr diferente. Vou pôr aqui uns 5, né, para todas, e aqui eu vou pôr 10, para a gente ter uma leitura melhor. E aí vocês vão perceber que no momento que você configura o slug e der um OK, além daquela linha vermelha que nós encontramos no último documento, ó lá que eu expliquei para vocês, vocês vão perceber também que além dela, fica visível, né, outra linha que é essa área azul. Nessa linha azul é onde o momento que o arquivo for fechado, vão ser inseridas aquelas informações adicionais para facilitar a impressão ou posicionamento de uma página em um offset ou algo parecido. E é bom vocês perceberem que essa marcação, né, o slug, ele começa a ser contado da página. Por isso que vocês aqui, vocês percebem que em área do slug para a sangria e da sangria para a página eu tenho a mesma distância, mas no momento que eu configurei, eu coloquei valores dobrados, né? Eu coloquei 5 de sangria, que é esse espaço, e dobrei o slug para que ela tenha a mesma distância ou a mesma área de atuação do que a sangria. Então isso aí já facilita um pouco o entendimento de vocês, ok? Então, tá aí esse controle, essa ideia de como vai funcionar, tá? E aí na próxima aula eu já começo a trabalhar gerando elementos para vocês, ok? Então, até a próxima.